Plutão em trânsito pela sétima casa. Sétima casa. Quando Plutão transita pela sétima casa, relacionamentos íntimos tornam-se catalisadores ou agentes de transformação pessoal, crescimento e mudança. Se já estamos envolvidos com alguém, Plutão em trânsito testará a verdade ou a profundidade desse relacionamento. Ao penetrar a sétima casa ou ao formar aspectos importantes através do trânsito a partir desta casa. Plutão na sétima revelará em que ponto nos sentimos insatisfeitos, incompletos ou não realizados na área da vida em comum. Se as dificuldades que agora surgem puderem ser enfrentadas e resolvidas, o relacionamento se tornará mais forte e sólido em consequência disso. Quando Plutão está em trânsito por essa casa, não adianta fugir de problemas dessa área. As frustrações que sentimos continuarão borbulhando em fogo lento, sob uma superfície aparentemente calma. E no fim encontrarão alguma forma de solapar a vida em comum. Outro sim, se tentarmos negar que há algo errado com o objetivo de evitar uma crise ou confronto, estaremos jogando contra nós mesmos, ao impedir que ocorra o crescimento e a transformação que vem do enfrentamento honesto da situação como ela é. Plutão ativa sentimentos profundos em qualquer área da carta pela qual estiver transitando. E na sétima casa, nossa entrada no mundo subterrâneo virá através de outras pessoas. Nessa época, os relacionamentos ativarão complexos emocionais profundamente enraizados, que espreitam nos recessos da psique. Através de questões que surgem no curso do relacionamento, fatos de nossa natureza que até agora têm sido reprimidos ou guardados a sete chaves, explodirão com força total na vida cotidiana. Podemos ser tocados por sentimentos de ciúmes, inveja, raiva ou por uma paixão sexual incontrolável. Mesmo considerando que temos essas emoções em relação a alguém com quem estamos no momento e que a dirigimos especificamente a essa pessoa, na verdade, eles brotam da infância, quando tivemos sentimentos semelhantes em relação a nossos pais ou outras pessoas do ambiente de nossos primeiros anos de vida. Plutão em trânsito na sétima casa, através do contato de um relacionamento íntimo que estamos vivendo, nos oferece a oportunidade de descobrir e resolver tais padrões emocionais há muito tempo vigentes. Alternativamente, em alguns casos de trânsitos de Plutão pela sétima casa, pode ser que o nosso companheiro ou companheira descarregue seus ciúmes, inveja ou fúria. Em outras palavras, não somos nós que vivemos diretamente essas emoções, mas elas vêm até nós através das ações de uma outra pessoa. Caso isso aconteça, precisamos examinar o que possivelmente fizemos para atrair essa situação. Há um preceito psicológico que diz que aquilo que não admitimos em nós mesmos, atraímos através de outras pessoas. A natureza da vida é a totalidade. Trazemos até nós aquelas partes de nós mesmos que negamos ou suprimimos. Por exemplo, se negamos a capacidade de sermos ciumentos, temos grande probabilidade de inconscientemente escolher para nós pessoas que mostram claramente essa parte de sua natureza, mesmo se a pessoa com quem estamos não se inclina normalmente aos ciúmes. De alguma forma, agiremos no sentido de provocar nela esse sentimento.
A mesma dinâmica se aplica à raiva. Podemos deter ou circunscrever com sucesso a nossa raiva ou fúria, ou a expressão desses sentimentos, e, entretanto, inexplicavelmente, escolheremos pessoas propensas a explodir de raiva, ou, sutilmente, as induziremos a responder às nossas ações dessa maneira. À medida que Plutão se movimenta pela 7ª casa, a pessoa com quem vivemos ou pessoas com quem nos envolvemos refletirão a imagem de nossa sombra ou de nosso inconsciente. É difícil aceitar e admitir isso. Preferiríamos culpá-los e a maneira como se voltam aos acontecimentos desagradáveis que ocorrem. É melhor sentirmos que a carga foi tirada de cima de nossas costas, mas mesmo assim, no final, acusar o outro de ser a fonte de todos os problemas não acrescenta à nossa maturidade ou crescimento psicológicos. Traição, rudeza e infidelidade são outras marcas registradas de Plutão em trânsito pela 7ª casa. Podemos ficar obcecados por um medo de que o nosso companheiro ou companheira nos deixe, ou de que ele ou ela estejam secretamente tendo um caso com outra pessoa. Mais uma vez, temos que considerar isso como uma projeção. Estamos inquietos ou insatisfeitos com o relacionamento e projetando esses sentimentos no outro, imaginando que ele está vivendo o que temos dentro de nós mesmos. Se descobrirmos tais sentimentos em nós, não precisaremos necessariamente agir a partir deles, indo embora ou tendo um caso com uma outra pessoa, mas deveremos ser suficientemente honestos do ponto de vista psicológico para explorar aquela parte de nós que acolhe fantasias e desejos dessa natureza. Ao invés de rotularmos nosso companheiro como culpado, agora temos a responsabilidade de analisar por que estamos infelizes, aborrecidos ou descontentes com o relacionamento. Naturalmente, quando Plutão está transitando pela 7ª casa, é possível descobrir que o nosso companheiro está realmente tendo um caso com outra pessoa. Se for esse o caso, Plutão estará trabalhando para expor questões no interior do relacionamento que precisam ser confrontadas e discutidas. Essa situação também tem probabilidade de ativar emoções tão poderosas em nós que podemos ficar chocados com nossas próprias reações. Sempre pensamos ser tão razoáveis e controlados, não o tipo de pessoa que poderia, de repente, demonstrar sentimentos de tanta violência e intensidade. Plutão está nos fazendo enfrentar aspectos de nós mesmos que preferiríamos não conhecer. Após algumas investigações psicológicas, podemos compreender que essas reações emocionais extremamente fortes podem remontar a sentimentos que tivemos no início da vida, quando dependíamos de nossa mãe para sobreviver e tínhamos um medo terrível de morrer se ela nos abandonasse. Uma infidelidade no relacionamento íntimo pode reativar esses medos antigos, e isso nos dá a oportunidade de aprender mais sobre as espécies de complexos que estão à espreita nas profundezas do nosso ser. Então, mais uma vez, podemos ser a parte que se apaixona por uma outra pessoa quando Plutão está transitando pela 7ª casa. Plutão complica as questões de qualquer casa através da qual esteja se movendo. E na 7ª casa, seu alvo são os nossos relacionamentos. Se durante esse trânsito nos descobrimos fortemente atraídos por uma outra pessoa que está lá do lado de fora do nosso relacionamento principal, seremos forçados a reexaminar e reavaliar nossa vida atual em comum, assim como toda nossa atitude com respeito aos relacionamentos.
O que há de novo nesse relacionamento que o anterior não nos proporcionava? Será que a nossa relação atual chegou ao fim e há algo de novo? Haverá uma parte de nós que tem medo de assumir compromissos e que, portanto, procura uma maneira de abandonar o relacionamento presente? Ao nos engalfinharmos com esse tipo de questões, somos levados a uma compreensão mais profunda de nós mesmos e da natureza dos relacionamentos em geral. É isso precisamente o que Plutão quer que aconteça quando está em trânsito pela 7ª casa. Plutão em trânsito, movimentando-se através da 7ª casa, indica às vezes que nossos companheiros estão vivendo uma fase plutônica. Seu Plutão natal pode ativar-se por um trânsito ou a progressão importantes, ou Plutão em trânsito pode estar atingindo pontos chaves de sua carta. Podem estar passando por vários tipos de dificuldades emocionais, por uma época difícil em seu trabalho ou por problemas de saúde. Não importa como isso se manifeste, os tipos de problemas que eles estiverem enfrentando nos afetarão diretamente e ao nosso relacionamento com eles. Seremos modificados por aquilo que eles estão tendo que enfrentar. Em alguns casos, Plutão em trânsito, através da 7ª casa, pode coincidir com a morte de um companheiro. Tudo que já discutimos antes sobre o processo de lamentação necessário aplica-se, obviamente, a esse caso. Plutão em trânsito pela 7ª casa revela tensões e problemas profundos em nossos relacionamentos íntimos, alguns dos quais podemos não ter a capacidade de ultrapassar ou resolver. Por essa razão, esse trânsito pode marcar o fim de um relacionamento. Quando qualquer coisa a que nos ligarmos ou com quem nos identificarmos morre, devemos lamentar adequadamente. De outra maneira, nossa capacidade para formar relacionamentos novos e significativos ficará severamente prejudicada. Enquanto, em alguns casos, pode exigir a destruição e eliminação completa de uma união existente, não se trata de uma lei absoluta o fato de que um relacionamento deva terminar quando Plutão estiver se movendo através da 7ª casa. Esse trânsito também pode indicar que o relacionamento passará por uma série de pequenas mortes e renascimentos e, em consequência, ficará mais forte no fim desse processo. Se não estivermos envolvidos em um relacionamento pessoal íntimo, Plutão movendo-se para o interior ou através da 7ª casa, frequentemente nos traz esse relacionamento. Durante esse período, podemos nos envolver com pessoas que têm Plutão forte na carta natal ou que estão atravessando um trânsito significativo de Plutão. A época em que nos encontramos com elas. Em outras palavras, a natureza dessas pessoas provavelmente será complexa e intensa, ou estarão no meio de uma crise de vida significativa quando nos encontrarmos com elas. Relacionamentos que têm lugar nessa época podem também envolver intriga ou exigir algum grau de segredo. Sabe-se que há pessoas que se apaixonam pela mulher do chefe ou pelo marido da melhor amiga, sob esse tipo de trânsito. Seja qual for o caso, podemos ter certeza de uma única coisa: sobre os relacionamentos que começam ou se formam quando Plutão está se movendo através da nossa 7ª casa, eles estão destinados a ter um efeito poderoso e transformador sobre nossa vida, a despeito da duração ou após a experiência, não seremos mais a mesma pessoa. Lutas pelo poder são outra característica de um trânsito de Plutão pela 7ª casa. Podemos tentar controlar ou dominar nossos companheiros, normalmente com o objetivo de impedi-los de agir de uma maneira que nos ameace ou nos machuque. Ou pode haver um envolvimento com uma pessoa que quer nos controlar da mesma maneira.
Quando Plutão se movimenta através dessa casa, a questão de quem tem o poder num relacionamento vem à tona e podemos descobrir que não nos sentimos em segurança a menos que o comando seja nosso. Inversamente, podemos estar à procura de alguém a quem transferir o nosso poder. Alguém que nos envolva, que tome decisões em nosso lugar e que nos diga como devemos ser e o que devemos fazer. Em qualquer um dos casos, o equilíbrio do poder não está sendo igualmente exercido e ainda precisamos aprender certas lições de verdadeira reciprocidade e cooperação. Mais cedo ou mais tarde, Plutão, em trânsito pela 7ª casa, nos pedirá isso e agirá de duas maneiras. Haverá pessoas que atuarão como agentes de mudanças e transformação para nós, mas também estaremos em posição de ajudar outras pessoas em momentos de crise e transição. A 7ª casa também descreve nosso relacionamento com a sociedade em geral. Quando Plutão passa através dessa esfera da carta, podemos ser levados a participar de grupos ou atividades com a mudança ou a reforma de determinados aspectos da sociedade. Trata-se de um uso bastante produtivo desse trânsito, desde que não sucumbamos ou radicalismos destrutivos em nossas tendências de reduzir velhas estruturas em favor de coisas novas. Mas a 7ª casa não lida apenas com casamento, relacionamentos íntimos ou com nosso relacionamento com a sociedade como um todo. Ela também governa os inimigos declarados e a justiça comum. Em Planetas em Trânsito, Robert Hend dá ao leitor alguns bons conselhos. Ele nos adverte que, nessa época, sejamos cuidadosos nas lutas pelo poder como inimigos. Se nos envolvemos em lutas quando Plutão está atravessando a 7ª casa, lutas legais ou de qualquer outro tipo, é provável que elas sejam longas e extenuantes e também podem tornar-se bastante desagradáveis. Quando Plutão está na nossa 7ª casa, a fera ou criança raivosa que vive dentro de nós está em curso de colisão com a fera e com a criança raivosa de outras pessoas. Pode ser que os outros não estejam dispostos a examinar as implicações psicológicas profundas de sua hostilidade em relação a nós nesse momento. Mas isso não quer dizer que não deveríamos examinar a origem real de nossos sentimentos de raiva.